Boa noite, Marcela. Gostaria que você se apresentasse e contasse para a gente um pouquinho da sua trajetória. Como foi escolher, né? Eu sempre começo assim, como foi escolher a Itália, a decisão de vir para cá, permanecer e tá fazendo toda essa diferença, né? Porque Obrigada. realmente, imagina. Então, vamos lá. Então, eu me chamo Marcela Oliveira, sou mestre em psicologia, especialista no mercado de trabalho italiano, faço muitas coisas. Mas vamos lá, por que Itália? Então, assim, na verdade, foi por uma. Então, vamos dizer assim, eu acho que no ano de 2010 foi a primeira vez que eu vim para a Itália. Eu tenho uma irmã italiana, eu vim passar Natal aqui. Mas já fiquei Hum, apaixonada pela Itália, gostei do clima, gostei do que está acontecendo. E daí, no ano seguinte, né, que foi um dia antes do meu aniversário, por isso que eu lembro, que a minha memória não é boa, foi no dia 12 de 2011, eu vim pela segunda vez aqui na Itália. E hum, eu aviso para todo mundo, a Itália é muito perigosa, né? Eu me apaixonei pela Itália. hum. Eu vim passar férias de Natal e fiquei. E fiquei, tô até hoje, né? 10 anos já aí, ó. Então, Ah, ano. Então, a minha viagem para a Itália não foi programada e não foi por amor. Talvez tenha sido por amor da Itália, né? Mas não foi por amor como geralmente as pessoas. Acontece, né? Geralmente as pessoas se mudam, principalmente as mulheres, se mudam para a Itália por amor. Então, no meu caso, foi hum, a Itália. Então, eu, hum. Só falhou um pouquinho aqui para mim. Você falou que a primeira vez você veio visitar uma irmã, foi isso? eu vim em 2010 pela primeira vez, sempre no Natal, e depois eu voltei em 2011 para passar. Então aí você veio e se apaixonou pela Itália. Exatamente. Mas, Exatamente. Então eu vim, me apaixonei pela Itália, decidi ficar. Só abra um parênteses. Se por acaso estiver falhando, me avise, eu mudo de celular e a gente vê o que a gente faz. Ou então bota um fone. ok. Enfim, eu decidi ficar aqui. Na Itália foi muito difícil, porque eu vim sem falar italiano, eu vim sem uma programação, vim sem documentos. Eu vim e fiquei. Então, assim, foi bem difícil mesmo. E eu sempre digo que para mim aquele ano foi terrível, assim, foi um dos piores anos da minha vida porque eu sou uma pessoa muito ativa, né? Eu não trabalho muito só porque, claro, o trabalho tá indo, né? Tá tudo funcionando, mas eu trabalho muito porque eu amo trabalhar. Eu sou uma pessoa muito ativa. E, e eu sou acostumada a fazer muitas coisas. E era também assim a minha vida no Brasil. Eu fazia muitas coisas. E o que acontece? Quando eu cheguei aqui na Itália, a eu não tinha o que fazer, né? Porque eu não tinha programa, eu não tinha ido permesso soggiorno, eu não falava italiano. Então, assim, foi terrível, porque eu me encontrava em uma situação sem saber o que fazer, sem planejamento. E como eu sou psicóloga, Hum, e eu pensava assim, ok, visão negativa do futuro, ah, sentimentos fortes de tristeza, né, apatia, né, que não importa aquilo que aconteça, você não sente nada. Eu falei, acho que eu tô concluindo o diagnóstico. Eu estudei muito bem o DSM aí na vida. E eu me senti numa situação muito complicada, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão eu não vou sair disso. Até porque todo dia, não sei se aconteceu com você, mas todo dia que eu acordava de manhã, eu pensava, mas essa foi uma boa escolha. sempre. Olha, em dezembro, quando eu descobri que eu já falei isso aqui para o pessoal que me acompanha, sabe? Quando eu descobri que eu estava grávida, eu já tinha, inclusive, falado para eu já tinha me dado um prazo. Eu falei, olha, se até janeiro as coisas não mudarem, eu vou, porque eu também trabalho desde os 11 anos de idade, né? Eu sempre trabalhei. E aí eu descobri que eu estava grávida, enfim. Mudou tudo, mas engraçado, né? Eu vi já alguns vídeos seus que você publicou contando um pouquinho da história. Eu fiquei morrendo de vontade de ir lá assistir. Eu falei, eu não vou, porque eu prefiro ouvir, né? E saber é, quando as pessoas vêm aqui conversar comigo. Eu acho bacana isso, porque eu tinha uma outra visão, né?
da Marcela. Porque as pessoas me veem, essa Marcela vai, acontece, positiva. Gente, mas eu passei aquilo que todo mundo passa. Tipo, a gente tem dúvida quando a gente faz, né? Todo mundo, mas é a escolha certa ir para a Itália? Tá aqui, é certo porque a gente tá deixando uma, né? Eu deixei um trabalho para vir aqui, né? Eu deixei toda uma vida. Eu vivia numa cidade pequenininha do país e todo mundo me conhecia, né? Eu participava de reuniões importantes, então minha vida tava no caminho certo. Como tivesse chegado aonde eu queria e tivesse abandonado tudo. Então eu sempre de manhã, mas eu fiz a escolha certa. Então assim, eu tava muito mal. Eu me olhava no espelho assim, mas para. O que eu tô fazendo aqui? Essa sou eu não me reconhecia mais. É vocês, assim, o pessoal que me vê na live, eu tô sempre sorrindo, feliz, eu não tinha isso. Eu tava apagada, literalmente. Né? E até que eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu decidi começar a me movimentar. Então, tive duas lições muito grandes, assim, nesse primeiro ano. Primeiro, que você precisa ter se você não tem um objetivo, você não vai se levantar da cama. Né? Motivação é motivo para ação. Né? Então, se a gente não tem um objetivo, a gente não vai ter um motivo para ação, a gente não vai ter energia para fazer as coisas. E a segunda coisa é ser útil. Porque o que acontece? Quando a gente deixa a nossa vida no Brasil, deixa o trabalho e tudo, então o trabalho tem uma utilidade. Né? Hoje eu tenho um cliente na frente, poxa, eu sei que eu tô ajudando, eu sei que eu tô ajudando essa pessoa a realizar o próprio sonho. Então isso me dá uma energia, tipo assim, meu Deus do céu, como essa semana me lembrei uma das estudantes do curso, Marcela, eu consegui emprego, uhul, uau, fico muito feliz. E o que acontece? Quando a gente muda, tudo muda e a gente perde um pouco de senso de utilidade, a gente não se sente tão útil como antes. Então, eu acho que isso também tem muito a ver, porque quando a gente chega aqui, que é uma mudança, como eu sempre falo, é uma mudança muito grande, né? Tipo, eu também, eu saí lá do Brasil, eu já estava na construção da minha carreira, e você chega aqui, você começa a aceitar qualquer tipo de trabalho, por várias razões, né? Porque você não fala a língua, porque você não conhece o mercado de trabalho, enfim, uma infinidade de coisas. Aí você faz, uma hora você faz caixa, uma hora você faz babysitter, uma outra hora você vai fazer uma faxina, uma outra hora você vai fazer trabalhar de vendedora. Cada hora é uma coisa. Chega um momento que você fala, mas quem sou eu, né? Quem sou eu? Você trabalha mesmo, exatamente como isso que você falou, sem você ter um propósito, sem você ter uma direção, e você acaba se perdendo com mais todas as outras coisas que a gente tem que lidar, né? Então é bem complicado, assim. Então, muito legal isso que você está trazendo, como eu falei, eu não sabia dessa parte, vendo assim todo o trabalho que a Marcela construiu, que ela está construindo, a diferença que ela faz na vida dos brasileiros aqui, eu já tinha uma visão assim, ela veio já toda programada, toda... Não, eu tava falando com uma cliente minha, ela falou assim, ó, Marcela, tem duas mulheres que me inspiram. Falei, ok. Ela falou que uma é você e a outra é... E ela falou o nome da pessoa. Eu falei, uau, muito obrigada. Não, porque você é determinada, tem força. Eu falei, para aí, para tudo, para tudo. Não, você pode continuar se inspirando, mas não é bem assim não, tipo, mas é verdade, porque assim, ó, isso, aonde eu cheguei hoje foi uma conquista. Eu tô aqui há 10 anos na Itália. Eu já chorei muito, porque assim, ó, a gente muitas vezes não sabe o que fazer. E esse é um dos motivos que eu comprei essa briga. Sabe o que você dizer em público, online, dizer que você pode trabalhar no teu setor aqui na Itália? Tipo, você é comprar uma briga com o mundo. Exatamente. Exatamente. É comprar uma briga com o mundo. Ainda bem que o pessoal tá me ouvindo tanto, que o pessoal assim, não, mas é verdade, mas assim, o pessoal começar... Mas assim, é comprar uma briga com o mundo. Mas porque eu sei o que é você começar a tua vida
né? Vim para a Itália se sentir perdida, vim para a Itália se sentir inútil, vim para a Itália ter a sensação que você perdeu o valor. Exatamente. Quem nunca chorou? Chorou, Né? exato, Lili. Às vezes a gente senta, né? Às vezes assim, cada um tem uma forma de expressar, né? Mas quando eu tô um pouco estressada, eu falei, sento, faço um chazinho de camomila, choro. Depois levanta e a gente continua, né? Não tem problema. A vida é feita de desafios, mas o importante é a gente saber como enfrentar eles, né? E foi isso que, depois posso continuar com a minha história, e foi isso que eu falei, não, eu sei, foi a minha história que me motivou a estudar. Então, no meu mestrado aqui, eu estudei o processo de integração dos brasileiros no mercado de trabalho italiano. Na verdade, é processo de inserção. Eu fiz várias pesquisas, né, sobre brasileiros aqui na Itália, sobre integração. Eu estudei durante o meu mestrado todo o que acontece, quais são as melhores formas para mudar de país, para se integrar no outro país. Porque meu inserimento, né, no mercado de trabalho italiano foi traumático. Foi traumático porque eu não me preparei, né? Porque eu não tinha, tipo, as bases, né? Eu não sabia o que fazer, eu vim perdida. Exatamente, Carol. Oi, Carol, obrigada. Somos todas guerreiras. Mas é legal isso porque você pegou justamente uma coisa que era um seu problema e você transformou ela numa solução, né? E isso é maravilhoso, porque às vezes a gente fica insistindo tanto fixada tanto naquele problema, naquele negócio e não vê saída e acaba não vendo. E é muito legal isso, você transformou em uma oportunidade que não só, eu acredito que tenha te ajudado nesse percurso aqui na Itália, como está ajudando outras pessoas, e isso é uma coisa maravilhosa. Sem dúvida, isso virou a minha missão de vida. Porque tudo aquilo que eu escutei, isso é impossível, mas vai, italiana. Você não vai trabalhar nunca no teu setor como psicóloga, mas você vai estar concorrendo com o italiano, mas não tem trabalho para o italiano. Então, isso virou a minha missão de vida, porque eu sabia que não era verdade. Né? Não é possível que não tenha empresa que não queira me contratar. Então, e muitas vezes eu vejo algumas pessoas, né? Eu vejo que algumas pessoas dizem assim, poxa, Marcela, mas eu não me sinto pronta, né? Eu não me sinto, tipo, capaz de fazer esse projeto. Aquilo que eu sempre digo, a gente nunca vai estar pronta. Nunca. É o caminho. Quanto mais clientes eu tenho, quanto mais estudantes eu tenho, mais competente eu fico. É impressionante. Então, é o caminho. É claro que eu estudei, é claro que eu não cheguei, tipo assim, desde 2014 que eu estou estudando mercado de trabalho italiano. Eu fiz uma tese sobre esse tema, então é claro que tem uma preparação, mas é o caminho que faz a gente se tornar um profissional que a gente é. São as dores que nos fazem ser canais de cura. Exatamente, e também o fazer, né, Marcela? Porque às vezes a gente fica Eu mesmo que passei dessa fase, quase entrei em depressão. Tem uma amiga que fala, não, eu acho que você entrou em depressão, depois você saiu, e que eu não conseguia, porque de tanto você ouvir essas coisas que você falou, você acaba trazendo para dentro de você, né? Eu ouvia muito isso, não, porque estrangeiro não tem lugar, não pode concorrer com uma vaga de italiano, porque se você entrar numa empresa onde tem italiano, você vai ser sempre aquela coitadinha. Então, assim, isso acabava comigo, porque eu falava, gente, não é possível, não existe isso, a minha competência não tem a ver com eu ser estrangeira ou não. Eu entendo logo que eu cheguei, que eu não me comunicava, que eu não falava, mas todas as minhas experiências, tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu fui atrás não vale nada, não é possível, e aparecia também sempre a mesma história, não, porque não é assim, porque estrangeiro só tem que trabalhar para isso, enfim.
E por isso que eu falei mesmo, no dia que eu te conheci, que a Caru me apresentou, eu falei, nossa, como eu queria ter encontrado, porque mais você vai ficando para baixo, mais você vai fechando também os olhos e não consegue Exatamente. ver, encontrar outras pessoas que estejam, Possam te ajudar, né? que possam te ajudar, exatamente. Você vai se fechando, vai se fechando. Enfim, Exatamente. Deixa eu só fazer uma pergunta. Agora tá dando tudo certo, né? O meu áudio? agora tá, não falhou mais. Perfeito. Já que a gente tá numa vibe mais psicológica, eu vou dizer uma coisa. E quanto mais a gente escuta essas coisas, a gente absorve essas informações que você não vai conseguir, etc., mais a gente se perde. E quanto mais a gente se perde, mais a gente não consegue fazer. Então, mais a gente vai em depressão, mais a gente se fecha. Então, eu encontro mulheres que chegaram aqui na Itália, tipo, 10 anos atrás, ou até muito mais, que elas deixaram de trabalhar por todo esse tempo, gente. Porque ouviram outras pessoas, né? Então, assim, a gente tem que levantar essa Eu. bandeira de que é possível, sim. É possível, sim. A gente pode criar a carreira aqui na Itália. A gente não pode se esquecer de quem a gente é. E esse é o problema. A gente se esquece das nossas conquistas, a gente se esquece daquilo que a gente fez. Então, parece que quando a gente pega o avião, né, as nossas competências se perderam no mar, né, no oceano. A gente não traz com a Exato. gente. Então, a gente tem que aprender que a gente não perdeu a nossa posição, somos as mesmas pessoas e que é possível, sim, reconstruir a vida aqui na Itália. Então, esse é um dos motivos que hoje eu trabalho tanto com programação, com planejamento. Gente, vamos planejar com o passo a passo, porque eu sei o quanto a gente se sente perdida. Quanto a gente não Exato. sabe o que fazer. Quanto a gente. Será? Inclusive, isso que eu queria dizer. O que que acontece? Foi quando eu me levantei de manhã e falei assim: parou. Não vou mais me perguntar se esse é o meu lugar. Se a Itália foi a coisa certa. Eu vou fazer com que a Itália seja a coisa certa. Então, eu não vou me perguntar se. Será que tem trabalho na Itália? Eu vou começar a dizer como eu faço para encontrar um trabalho na Itália, como eu faço para ser visível no mercado de trabalho italiano, como eu faço para chegar lá. Você vê que a pergunta muda e a ação muda. Como eu Exatamente. falei, motivação é um motivo para ação. Né? Então a gente começa a encontrar um motivo para ação, a gente começa a se motivar, e aquilo que eu sempre falo, a gente tem que criar movimento. Mais a gente faz, mais as coisas acontecem. Aquilo que eu sempre falo, hashtag sai de casa, mas tá no vermelho, não interessa. Faça alguma coisa, bote máscara, converse com pessoas, interaja. Tipo, temos internet, estamos aqui interagindo, estamos fazendo alguma coisa. Então a gente, isso, tá aqui Karina, né? A gente viu no nosso grupo que Ah, quanto mais a gente se movimenta, quanto mais a gente faz, mais as coisas acontecem, mais a gente se aproxima do nosso resultado. exatamente. E outra coisa também importante aqui, Marcela, claro, eu não sei como foi para você, né? Depois, se você puder falar um pouquinho, quando você teve esse insight, digamos assim, né? Você é interessante também falar que ele não acontece da noite para o dia, né? Como você Não, falou, tem que ter muita ação, tem que insistir, você vai encontrar é, muitas dificuldades pelo caminho. Porém, quando você acredita que é possível, as coisas elas vão acontecendo, você vai se conectando com outras pessoas que têm os mesmos interesses, você vai. É exatamente. como se, a partir do momento em que você fala, agora deu, eu vou começar a construir a minha história, porque eu quero ficar aqui, você começa a ver tudo muito mais claro, né? Numa outra A gente visão. começa a procurar soluções e não Exato. motivos para reclamar. Então eu vejo que toda vez que uma fase já que a gente está falando sobre a minha história hoje, que geralmente sou eu que entrevisto as pessoas, já que a gente está falando sobre a minha história hoje, toda vez que eu encontro um obstáculo, tipo, eu vou contar um exemplo aqui. Eu trabalhei aqui na Itália
eu comecei a trabalhar antes de terminar o meu mestrado. E eu trabalhei por várias empresas. Eu trabalhei com algumas empresas de consultoria. E teve uma empresa, uma multinacional, que eu trabalhei realmente muito. Então, assim, ela acabou me absorvendo e eu acabei deixando os trabalhos. Eu acho que há 2 anos atrás, mais ou menos, ou 2 anos e meio, essa empresa ela veio negociar o meu salário, porque eu trabalhava projeto. E eu vou dizer que, para vocês terem uma ideia de quanto eu ganhava, aquilo que as pessoas ganham por mês, eu ganhava por 4 dias. Então, assim, por semana, trabalhando 4 dias. Então, para vocês terem uma ideia de quanto que eu ganhava, essa empresa veio negociar. E eu falei não, porque eu me tornei mais competente, eu sou uma pessoa mais experiente, sou um profissional melhor e você está querendo negociar comigo? Eu falei não. Mas o que acontece? Como eu trabalhava praticamente para elas, eu fiquei sem trabalho de um dia para noite. E eu vou dizer uma coisa, a solução, não, ou melhor, o problema é a solução. Exato. Eu me tornei quem eu sou hoje porque eu disse aquele não. Mesmo correndo todos os riscos, né, Todos, Marcela? todos. Todos os riscos. Porque assim, é um trabalho, eu já falei, assim, muito interessante, né? Para uma jovem estrangeira na Itália. Mas assim, aquilo que eu falo para os meus estudantes, eu pratico. A gente tem que saber o nosso valor e a gente não negocia o nosso valor. Não só o nosso Não, valor econômico, mas o nosso valor em todos os sentidos. Então, você não vai me pagar menos porque eu sou estrangeira, você não vai me pagar menos porque eu sou mulher. exatamente. Então, eu vou trabalhar com uma pessoa que vai me pagar muito bem, para mim mesma. Mas sabe que o que é isso também, Marcela? Quando a gente dá resultado, né, daquilo que a gente faz, quando os resultados começam a aparecer, as coisas também ficam mais claras e a gente começa a entender o nosso valor, né? E que não é negociável, como você falou, vou trabalhar para mim e fez muito bem, porque você, como eu coloquei lá, né? Eu vejo assim, não é só um trabalho que a Marcela faz por ela, né? É um trabalho que onde você ajuda outras pessoas e isso para os brasileiros que estão aqui é muito legal desmistificar essa coisa de que vem para cá e você não consegue voltar para sua Área de fazer atuação. para sua área de atuação, que você não pode empreender, porque você também trabalha com a parte de consultoria para empreendedorismo, ou que você precisa ter, como é que eu falo? Jogar fora todas as suas experiências. Não é bem assim, né? Então, é bem isso. Então, o que que acontece? Às vezes a gente chega o dia do basta, a gente não tem que aceitar situações desconfortáveis, né? A gente não tem Não, que aceitar alguém que queira nos pagar menos. Então, assim, foi difícil, não foi fácil, Marcela, não foi muito difícil dizer não e abrir mão de um salário muito interessante aqui na Itália, né? Mas assim, eu não achei correto alguém me oferecer menos e eu falei não, né? E foi aquele não que me trouxe aonde eu tô chegando hoje, que eu tô conseguindo atingir mais pessoas, né? Então, assim, não só eu trabalho, como eu tenho um time de pessoas que trabalham comigo hoje, enquanto eu tô aqui, elas estão ali respondendo vocês, porque eu não consigo mais responder. Então, tá respondendo vocês, tá? Eu tô trabalhando com um time de pessoas, então não só eu trabalho, como dou emprego para outras pessoas, como eu ajudo olha que as pessoas maravilha, a gente. encontrar trabalho. A encontrar trabalho, a criar a própria carreira, porque eu acredito muito nisso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acredito muito que a gente tem que ser feliz. Tipo assim, o que é que isso tem a ver com a história? Tudo. Porque vamos parar de escolher profissões que não nos interessam. Se eu faço aquilo que eu não nasci para fazer, eu não vou ser uma profissional competente. E isso é contra, tudo aquilo que eu estou dizendo, é contra a cultura italiana. Os italianos, eles acreditam, tipo, a ideia de trabalho na Itália, você pega a primeira coisa. O importante é que você tem que trabalhar.
você precisa trabalhar, você, independentemente se você tem competência ou não. Tipo assim, aqui na Itália, a associação de ser feliz no trabalho não existe. Por isso que, vamos lá, tem um monte de gente incompetente, infelizmente tem, aqui na Itália, de mau humor, né? A gente vai, tipo, falar com as pessoas, o pessoal trabalhando com mau humor, porque eles estão no lugar errado. Então, a gente precisa trabalhar e estar no lugar certo. Que a gente vai, vamos ser profissionais melhores, vamos ser pais melhores, vamos ser pessoas melhores. Vamos seguir a nossa missão. Então, é assim, é difícil, precisa ter muita coragem para ser feliz hoje. Precisa ter muita coragem para trabalhar num trabalho satisfatório. Mas assim, quando você tá no lugar certo, é como aquela famosa frase, né? Quando você ama o teu trabalho, você não trabalha nem um dia por ano, né? Alguma coisa assim. Mas é muito verdade. Com certeza. Não tem... mas de outra parte também, eu vejo assim, pelas minhas experiências, como eu falei, eu deixei muito a voz dos outros me... Sabe? Escutou quem não tinha resultado. Exatamente. Falou tudo. E eu lembro que assim, ó, eu mandava currículo e eu fui chamada para várias entrevistas, mas era tudo porque eu moro numa cidade muito pequenininha, né? Então tudo mais lá para Milão, para umas cidades maiores ali perto de Milão. Agora me fugiu, eu ia falar Gavirate, mas não é Gavirate, é Galarate. E eu lembro que eu fui fazer entrevista, teve uma entrevista que eu fiquei 1 hora com um cara, ele falou, nossa, mas o seu... E eu cheguei para fazer entrevista, sabe quando você chega assim? Mas era um profissional tão bacana que ele me deixou, como é que fala? À vontade. Obrigada. Às vezes as palavras fogem. E a gente conseguiu conversar, eu falando das minhas experiências, dos resultados que eu tinha conseguido nas empresas onde eu trabalhei no Brasil. Ele falou, nossa, você não tem nada que... Eu não vou nem te chamar para fazer esse trabalho. Ele até tinha me oferecido um outro, mas para mim, com uma criança, é inviável sair daqui para ir lá perto de Milão, né? Mas eu falei, eu vou fazer essas entrevistas para lá, para tentar ver se realmente é isso. Talvez porque eu esteja num lugar pequeno, Marcela, você tem mais experiência disso, onde as empresas também não são grandes e tal. Talvez isso também seja uma dificuldade, né? De você... São empresas familiares, menores, né? E aí ele falou assim para mim, seu currículo é super legal, super bacana, você não tem que abaixar a cabeça para... Aceitar qualquer coisa, né? Para aceitar qualquer coisa. Ele falou, tira isso da sua cabeça. Pelo amor de Deus. Foi ali a primeira vez que eu pensei, eu falei, nossa, olha só. Sabe que ele tem razão? Né? Cadê a Andréia que existia? Onde é que foi parar? Né? Então, assim... Então, por isso que eu repito, né, que o trabalho que você desenvolve é muito, muito, muito interessante. E importante para falar. Obrigada. Essa sensação, esse é um dos maiores erros que as pessoas fazem, porque elas procuram emprego em uma área que não é adequada com o percurso que ela fez. E aqui na Itália é muito importante a coerência. Ele ainda foi muito gentil que ele te falou. Porque muitas vezes, o que as pessoas pensam? As pessoas não saem com a sensação que você saiu, né? De se sentir valorizado. As pessoas saem dizendo, poxa, eu tentei um trabalho nem como babysitter me aceitam. Nem como, não sei, garçonete eles me aceitam. Mas não, porque você é muito para aquilo. Então, vai para onde você pode trabalhar, né? Então, as pessoas geralmente não fazem essa escolha porque tem medo. E acaba não conseguindo trabalho numa área que não tem competência, isso é óbvio, né? Então, geralmente as pessoas abaixam, não é que abaixam, procuram trabalhos operativos aonde não tem competência para. As pessoas vão dizer não. Aí a pessoa acha que o não é para todo lugar. É para todas as áreas, né? Eu acho que alguém fez uma pergunta muito interessante.
A Débora Cavalini. Marcela, e Ai, quando não se sabe o que fazer como profissional? Alguma dica de como se descobrir profissionalmente? É claro, estamos aqui para isso. para isso. Então, isso é muito importante. Muitas vezes, Débora, eu não sei se foi isso que aconteceu com você, mas muitas vezes nunca a gente não escolhe, as coisas vão acontecendo, né? A gente faz uma graduação, a gente faz um curso, porque sugeriram, porque a gente acha que dá dinheiro, mas a gente nunca olha para dentro da gente e vê assim, ok, o que é que eu posso fazer? O que é que eu gosto de fazer? Né? O que é que me apaixona? Né? Qual é a minha paixão? E isso daí a gente tem técnicas para isso sim, Débora. Então, quanto mais você é, utilizar, fizer um autoconhecimento, mais você vai achar. Então, na verdade, a resposta está dentro de você. O que é que você faz que você poderia fazer o tempo todo? Né? O que é que você faz que flui É ótima naturalmente? essa. Né? O que é que você gosta de fazer? O que é que te motiva? Exatamente, eu sei, Débora. E eu vou dizer uma coisa, mais do que com os brasileiros, os italianos passam por isso. Às vezes Tô. eu converso com alguns italianos, né? Porque eu também acompanho italianos, e eles são feras nisso, assim, eles vão pegando aquilo que tem. Eu me lembro de um estudante que eu tive, ele era um ótimo gráfico, e ele estava trabalhando no setor de contabilidade porque era o trabalho que tinha. Falei, meu querido, ele não tinha coragem de abandonar aquele trabalho, de abandonar aquela área e fazer aquilo que ele queria. Então, olha para você dentro de você, Débora. Quanto mais contato você tiver com você, quanto mais você é, perceber aquilo que você faz, que você gosta de fazer, ótimo. Você vai estar encontrando tipo a tua área. Obviamente tem técnicas que se chama bilanço de competência, a gente pode fazer orientamento profissional, mas a resposta está dentro de você. Olha aí. Sempre. Sempre. Terei 61 anos. Minhas filhas moram aí. Trabalhei em varejo a vida toda. Existe chance para pessoas dessa idade? Já estou aprendendo italiano. Ok, Cláudia, então vamos lá. 61 anos aqui na Itália, você é jovem. Tudo vai depender. Tô brincando. Mas é jovem sim, porque aqui na É Itália jovem. a idade não é como o Brasil. Tudo vai depender daquilo que você vai fazer aqui, Cláudia. Então, assim, você tem que fazer um planejamento, você precisa falar italiano e você precisa, tipo, criar um plano de ação, né? Então, assim, a idade é importante, depende daquilo que a gente tem que fazer, mas você tem que encontrar uma vaga que seja coerente com o teu perfil. Posso fazer só uma pergunta, já que você respondeu aquelas duas ali, que também é uma das coisas que eu vejo assim que o pessoal se perde muito, né? Ok, eu vim para cá, eu não planejei, que aqui eu entro de novo. É interessante conhecer o trabalho da Marcela, não quando chega na Itália, mas Antes antes de sair do Brasil. do Brasil, principalmente, para chegar aqui já preparado. Isso é uma das coisas, além de aprender o italiano, além de ter a documentação toda certinha, apesar de que isso no percurso que se faz com a Marcela, né, com a equipe da Marcela, pelo que eu entendi, já trabalha tudo isso, né? Sim. Mas eu vejo que acontece muito assim, ok, eu tenho experiência, tem muita gente que traz, às vezes, até como é que chama? O diploma, os certificados de estudo já traduzido e tudo. Só que tudo isso, quando você chega aqui, também tem um percurso, né, Marcela? Porque às vezes você, primeiro, se você não sabe falar a língua, já você tem que estar ciente que você precisa aprender a língua, né? Me corrige você que está nessa área, mas você precisa, pelo menos, saber se comunicar, né? Sim. E dependendo da área que você escolhe, você também tem que entender e tem que estar ciente e preparada, eu acredito que emocionalmente, para entender que você vai ter um percurso, né? Não é que você vai chegar aqui e já vai se encaixar nessa área. Às vezes vai ser preciso fazer outros trabalhos para que você consiga chegar no seu objetivo. Mas o importante é você ter
objetivo, focar nele e trabalhar. Porque, pelo que eu entendi, inclusive a Marcela, que hoje tem, também foi uma coisa assim, né? Ela falou, então, eu não estou me achando, eu vou estudar, fez um mestrado justamente nesse negócio, depois... Eu vou explicar o processo. Só respondendo a Débora. Débora, sim, esse é o meu trabalho. Tipo, eu ajudo as pessoas a encontrarem o objetivo profissional. Isso é, inclusive as pessoas que dizem, eu sei o que quero fazer na Itália, eu sempre, vamos conversar. Vamos conversar, porque muitas vezes faz escolha sem ter pensado antes. Já que a gente vai ter que começar tudo do zero, a gente já começa tudo do zero, não, mas já que a gente vai ter que começar uma nova vida, a gente começa bem. Então, o que que acontece? Não é que a gente, vamos lá, eu trabalho no Brasil, ok? Vamos dizer assim, no setor de recursos humanos, e eu gostaria de trabalhar no setor de recursos humanos aqui na Itália. Eu posso, você pode, caso você tenha os requisitos. Ok. Para trabalhar no setor de recursos humanos, que requisito precisa? Você precisa ter uma graduação, que pode ser praticamente qualquer tipo de graduação aqui na Itália, que pode ser, tipo, que vai dar sociologia, tipo, administração, ciências contábeis, pode ser psicólogo. Então, assim, recursos humanos você pode fazer praticamente tudo. Não tem uma graduação fechada para isso, então você precisa ter uma graduação, você precisa falar italiano. Ok? Se você tem esses requisitos, você pode trabalhar na tua área, sim. Não é que você tem que fazer, tipo, não sei, tem que se tornar babysitter para depois ir lá. Se você não tem os requisitos, você não pode. Daí é diferente. Por exemplo, eu quero trabalhar como advogada aqui na Itália, mas não falo italiano. I'm so sorry. Você vai ter um trabalho paralelo enquanto você está aprendendo a língua. Então, a gente também cria isso. Plano A e plano B. Se você está pronta, tem tantos alunos meus que já, de cara, já entraram no setor deles. Se eles estão prontos. Mas tem tantos alunos, tipo, como eu entrevistei o Rafael, ele foi entregador de pizza. Ele chegou aqui com 0 italiano. Ele foi nem entregador de pizza foi. Ele foi, tipo assim, ele descarregava, tipo, móveis. Hoje ele é empresário e tem 3 filiais. Olha que bacana. Então, eu entrevistei ele, tá lá no meu Instagram. É muito interessante a história dele. Então, o que acontece? Depende de onde você está começando. Depende de que competências você tem. Então, assim, depende do teu percurso. Se você tem competências para trabalhar na tua área, acabou. Você trabalha na tua área, não tem problema. Eu, quando cheguei aqui na Itália, o meu primeiro trabalho, eu trabalhei como garçonete. O meu italiano era hashtag um pouco difícil. Eu trabalhei 6 meses como garçonete. E foi ali que eu economizei dinheiro, paguei o meu curso de italiano, dei a entrada na universidade, depois eu consegui bolsa de estudos. E daí a vida segue. E daí, depois disso, eu sempre trabalhei no meu setor. Então, assim, cada um tem um percurso. Então, tudo vai depender um pouco se você tem os requisitos ou não. Se você tá com a cabeça legal, né, naquilo quem é você, o que você vai fazer, você consegue se superar em diversas outras coisas. Quando essa bagunça começa na sua cabeça e você já não sabe mais o que você faz, se você é babysitter, ou se você é isso, se você é aquilo, sabe? Fica tudo muito mais complicado, né? Então, por isso que eu trouxe a Marcela, justamente por isso, né, Marcela? É que entrou minha filha aqui, eu me perdi um pouquinho. Não, normal. Vida de mãe, desculpa, gente. Estamos aqui. Não, mas é bem isso. Então, deixa eu ver, não sei onde foi que a gente parou na minha história, mas eu falei como foi difícil o meu primeiro ano aqui na Itália. Depois eu contei que foi as minhas dificuldades que me fez estudar, né? Então, eu fiz mestrado aqui na Itália e estudei muito sobre a integração, sobre mudar de país, etc. Depois disso, eu criei, né, com os resultados da minha tese, eu criei o famoso curso que se chama Ricerca Attiva del Lavoro. Esse curso, eu faço ele desde 2015. Eu já tive mais de 800, eu já parei de contar, eu tive mais de 800 alunos, foi mais de 80 edições, eu tenho que voltar a contar isso daí. Então, isso virou a minha missão de vida. Dar suporte às pessoas para terem o trabalho dos sonhos, terem um trabalho satisfatório.
E não interessa onde. Né? Não interessa onde. Se você está na Itália, você pode sim. Exatamente. Podemos ser em qualquer lugar, né? Seja na Itália, seja no Brasil. Se você tem as ferramentas certas, se você consegue se encontrar aí no caminho, você pode ser quem você quiser. Inclusive, meu projeto se chama isso, Somos Dona do Nosso Destino, justamente porque foi Porque somos. exatamente, somos. E, é engraçado isso, né? Porque eu também, foi de uma dificuldade. Quando eu finalmente acordei, eu falei, e comecei a contar minha história, a falar com as pessoas, é, eu percebia muito isso, né? De que não era só eu, né? Então, isso é super, super importante, E né? é Por isso que eu verdade. gosto de... E muitas vezes a gente pensa isso. A gente pensa que o problema é o nosso percurso, que o problema sou eu. Sou eu que não tenho um percurso interessante. E é exatamente essa troca que entre os meus alunos acontece, que, como você está falando, você cria lives, ambientes, etc. Acontece. Não, o problema não é nosso, é um percurso que todo mundo faz. Né? É muito difícil recomeçar a vida. É muito difícil saber o que fazer. E é normal se sentir perdida, Normal. é normal não saber o que fazer, é normal acordar todo dia de manhã e dizer assim, eu fiz a escolha certa, é absolutamente normal. Mas a gente precisa tomar uma decisão, que é o famoso dia do chega. O dia do chega Ah, precisa chegar. Então, chega, ok, já fui muito vítima, e já agora... chorei as pitangas, agora vamos partir para ação. Ah, Por quem para ação puxando quem está do lado, obviamente. eu li, eu não vou lembrar bem agora, mas eu li que você publicou, porque depois que eu conheci a Marcela, gente, eu acompanho o trabalho, eu consigo acompanhar tudo, Ah, obrigada. porque é muito conteúdo, é muita coisa bacana mesmo, e que tá ali, né? Basta hoje em dia com as redes sociais, com a internet, a gente tem muita informação na mão, né? Isso em 2010 não era desse jeito. Não. Você está Quando eu aqui 10 mudei para cá, anos? Nossa, eu cheguei em 2011 também. quando eu cheguei? Eu cheguei em maio Um pouco antes de mim. e eu cheguei em maio e depois não voltei mais. E então eu li uma coisa que você falou, que eu não vou lembrar bem as palavras, me corrige, mas é mais ou menos assim, que que é triste você olhar para trás, né? E ver que você não construiu nada, né? Você fala, você olha para trás e fala, nossa, o que eu construí nesses 10 anos, né? Exatamente. E eu vou te dizer uma coisa. Isso é uma das coisas que mais me motiva. Eu não quero ter arrependimentos. Eu não quero olhar para trás e dizer, eu não fiz, eu não tentei. Exatamente. Então era mais ou menos essa mensagem, não. Eu não quero ter arrependimentos. Porque eu não me arrependo de alguma coisa que eu tentei e não deu certo. Eu tentei. Eu fiz o máximo que eu Tentou. consegui. Então, arrependimento para mim é aquilo que você não fez, Aquilo que você deixou. que você deixou para trás porque você teve medo. E eu posso, Exatamente. já que a gente tá num dia de confessão aqui, pessoal, vou assustar todo mundo, né? Eu sou uma das pessoas mais medrosas do mundo. Se você, conta outra piada, Marcela, não é que tá dando Mas, certo, não. Conta outra. mas legal, super legal, Marcela, assim, né? Você assumir. E outra coisa também que eu aprendi, assim, né, com a vida, que o medo, ele é necessário, né? A gente precisa ter medo. Mas a gente não pode, não deve permanecer nele, né? A gente precisa enfrentar. Vou dar um exemplo simples aí, porque o pessoal não tá acreditando ainda, tá? Eu tenho muito medo de viajar de avião, que é uma coisa que todo mundo faz, né? Aí você me pergunta se eu deixo de viajar de avião. No último dezembro, no dezembro de 2019, que foi um pouquinho antes da pandemia, naquele dezembro eu viajei por 8 cidades diferentes.
Eu fui até Angola a trabalho. Uau! Tipo assim, aquilo que eu tô dizendo é que eu sou uma pessoa muito, muito medrosa. Mas sou mesmo, não tô dizendo aqui pra passar tempo, não. Sou mesmo. Mas a gente vai com medo de tudo. Exatamente. A gente Tem. vai, eu sento naquele avião, aí a gente faz meditação, a gente faz aquilo que for preciso, mas a gente faz. Então, Exa- assim, isso é importante passar. A gente faz com medo e tudo. A gente Exato. faz acontecer. Uma outra coisa também, Marcela, que eu percebo muito é que acaba desmotivando as pessoas é ficar muito ligado também, às vezes, na história de outras pessoas e acabar ficando com um orgulho, sem encontrar as palavras certas, não é o orgulho, sabe quando você fala assim, nossa, eu tô aqui do outro lado, eu escuto muito isso, eu tô aqui do outro lado, na Itália, para fazer para fazer uma coisa da qual eu não gosto, sabe? Aí eu pergunto, eu falo, mas por que você está fazendo isso? Ah, porque eu preciso, porque eu não tenho grana, porque é a única coisa que eu consigo. Aí, às vezes, você vira e fala, gente, mas pega o que você tem na mão agora e começa a construir aos pouquinhos as coisas. Mas eu falo por experiência própria, Marcela, porque tudo bem, eu virei mãe, aí eu me dediquei para mãe e coisa, mas eu demorei muito tempo para ter essa visão também, sabe? De que quando você quer alguma coisa, você realmente consegue, né? Não vai ser do dia para a noite, mas você vai construindo e vai trabalhando para que aquilo aconteça, É o né? jogo do progresso. Exato. Ninguém é aquilo que é do dia para a noite. Não. É um passo de cada vez. O importante, aquilo que eu sempre falo, é estar na direção certa. Exato. Porque E se a a gente, maioria. porque se a gente não está na direção certa, a gente vai estar gastando energia em muitas coisas. A gente precisa estar na direção certa e a gente vai, nem que seja se arrastando. Porque cada dia a gente vai estar mais próximo, mais próximo, mais próximos do nosso objetivo. E brigadão, Marcela, Eu que de coração agradeço, mesmo. amei, me Imagina, eu diverti. também, adorei, Muito adorei. obrigada, muito obrigada, gente. Um beijão, Obrigada. estou disponível, pode me Beijo. escrever. A gente vai se falando e obrigada pela live, Obrigada. pelo convite. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau todo mundo. Tchau, Tchau. tchau.